YouTubers, meus amigos, vamos falar sobre Copa do Mundo, sobre a derrota da Argentina na estreia da Copa do Catar para a Arábia Saudita por 2-1, uma derrota de virada. Vocês acham que a Argentina já está desclassificada da Copa do Mundo? Não. Vocês acham que a Argentina ainda pode ser campeã do mundo? Sim. O caminho agora está espinhoso, está difícil. Ela tem que repetir a Espanha quando a Espanha foi campeã. Basicamente a mesma coisa. Porém, ela tem grandes chances ainda de ser campeã mundial. Se você analisar bem, a Argentina está agora na lanterna do Grupo C. Ela é a última colocada do Grupo C. Com a vitória, a Arábia Saudita agora é a líder do grupo, com 3 pontos ganhos. Polônia e México, que empataram em 0-0, estão com 1 ponto ganho e a Argentina tem 0 pontos. Porém, a Arábia Saudita agora está numa situação privilegiada. Ela precisa apenas de 2 empates para se classificar para a próxima fase, para as oitavas de final. Se ela empatar com a Polônia e com o México, os 2 pontos que ela precisa, ela se classifica automaticamente. Pode ser em primeiro, pode ser em segundo, dependendo do resultado dos outros jogos. Porém, a Argentina pode vir até a ser a primeira do grupo. Dependendo do resultado da Arábia Saudita e a Argentina vindo a ganhar de México e Polônia, ela pode ser a primeira do grupo. Então, para a Argentina está mais difícil o caminho, mas não está impossível. É plenamente possível ela se classificar para a próxima fase de forma bem tranquila se ela realmente voltar a jogar um futebol objetivo. Que a Argentina foi pintada como uma das grandes favoritas da Copa, que eu não enxergo assim. Ela tem um bom futebol, mas a Argentina vinha tropeçando há muito tempo. Engatou uma invencibilidade de 36 jogos entre empates e vitórias, porém nada convincente. Um futebol burocrático, nada além disso. Eu não vejo a Argentina como uma das grandes favoritas a conquistar essa Copa. Ela é uma favorita, mas uma das grandes favoritas não. As grandes favoritas hoje é a França, tem um elenco forte, apesar das contusões que tiraram muitos jogadores dessa Copa. Ela tem um elenco muito forte. A Inglaterra pode ser uma surpresa. A Alemanha é uma incógnita, porque a Alemanha tem uma renovação que ainda não usufruiu dos frutos que ela pode dar. Mas é um time burocrático, é um time pragmático, é aquele time que joga sempre como um robô. Ela repete sempre o que ela tem de cultura futebolística no país. A cultura do futebol da Alemanha é aquela cultura burocrática, pragmática, traçada sempre com o objetivo de ir do primeiro minuto ao minuto final, sem desistir daquela linha traçada de futebol. Defesa, meio campo, ataque. Defesa, meio campo, ataque. Sempre aquele lado burocrático. Não há aquela definição em cima de jogadores diferentes que podem definir uma partida. Ela não tem isso. Ela tem um padrão de jogo, ela joga compacta, meramente com o futebol coletivo posto em campo. A Alemanha é uma máquina humana. Ela repete sempre aquele mesmo padrão de jogo, sempre definido aquele padrão de jogo. Então não se surpreendam se a Argentina chegar até a final da Copa do Mundo. Lembrem que em 1982, na Copa da Espanha, o Brasil era o franco favorito, era aquela seleção linda que jogava aquele futebol lindo. Eu vivenciei isso na época, eu lembro, eu tinha 15, 16 anos. Todos nós choramos com aquela derrota da seleção em 82. Para a Itália, que praticamente estava quase eliminada na primeira fase daquela Copa. A Itália chegou a ser dada como eliminada na primeira fase daquela Copa. Ela tropeçou, perdeu, empatou, ela quase foi eliminada e terminou como campeã mundial. Em 1990, a Argentina também começou muito mal a Copa da Itália, até eliminar o Brasil com aquele gol de Canidia, aquele passe de Maradona, o drible de Canidia no goleiro Tafarel e o gol da Argentina. Foi vice-campeã mundial, perdendo para a Alemanha. Naquela época, a Alemanha ainda não estava unificada, era a Alemanha Ocidental. Naquela época, 1990, o Muro de Berlim ainda não havia caído. Então existia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Então naquela época, a Alemanha Ocidental foi campeã mundial na Copa da Itália em 1990, derrotando a Argentina, que eliminou o Brasil com aquele gol de Canidia. Então não se surpreendam se a Argentina chegar até a final dessa Copa do Mundo. Como também pode ser eliminada, ela pode. Se ela repetir esse futebol que ela jogou ontem contra a Arábia Saudita se postou de uma forma defensiva e anulou qualquer futebol para ser desenvolvido pela Argentina. Ela anulou simplesmente a Argentina, ela foi muito melhor em campo. Tem que ser reconhecido isso. Então se a Argentina voltar a jogar esse futebol contra a Polônia e México, que ela jogou ontem na estreia contra a Arábia Saudita, ela pode sim ser eliminada. Mas neste momento nós não podemos descartar a Argentina. Ela é uma das favoritas aí até as fases finais, semifinal, se voltar a jogar futebol.
Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e um forte abraço.